Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu sou Cris, líder de IPG da Rede de Mulheres, e vou estar lendo com os irmãos Juízes do capítulo 2 ao capítulo 5, ok? Acompanhe conosco. O anjo repreende Israel. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que os vossos pais tinham jurado. E disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas costas, e os seus deuses vos serão por tropeço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. A infidelidade depois da morte de Josué. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no limite de sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor e serviam aos Baalaíns. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e serviram a outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, provocando a ira do Senhor, porquanto deixaram o Senhor e serviam a Baal e a Astarote. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, que os entregou na mão dos espoliadores para os despojarem, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado e como lhes tinha jurado. E estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes. Antes, prostituíram-se, servindo a outros deuses, e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam, mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel, se não há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. As nações oprimem a Israel. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido
aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles e serviam aos seus deuses. Otiniel livra Israel. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviam aos Baalaíns e Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, até que Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Opressão moabita e o livramento de Eude. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e aos amalequitas. Então feriu a Israel e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador. Eude, filho de Gera, filho de Gemimi, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos moabitas. Eude fez para si uma espada de 2 fios do comprimento de um côvado e cingiu-a por baixo das suas vestes, junto à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entrar, o presente despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei, o qual disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho para te dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura cobriu a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu ao pátio, fechou as portas da sala e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei e viram que as portas do cenáculo estavam fechadas e disseram: sem dúvida está aliviando o ventre na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis ali seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou, enquanto eles demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, chegando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele ia diante deles. E disse-lhes: segui-me, porque o Senhor entregou vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos, e desceram atrás dele, e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Sangar liberta os filhos dos filisteus. Sangar liberta os dos filisteus. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilha de bois, e também ele libertou a Israel. Capítulo 4.
a opressão cananita. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E entregou o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sisera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Ha-Rosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel, Débora e Baraque. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapdote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam, e ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon. E Sisera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sisera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e saiu com 10.000 homens após ele, e Débora saiu com ele. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sisera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sisera convocou todos os carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Ha-Rosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sisera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens com ele. E o Senhor derrotou a Sisera e todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sisera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Ha-Rosete dos gentios. E todo o exército de Sisera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém, Sisera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazol, e a casa de Eber, queneu. Jael mata Sisera. E Jael saiu ao encontro de Sisera e disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela a cobriu com uma coberta. Então ele disse: dai-me, peço, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele disse: põe-te à porta da tenda. Se alguém vier e te perguntar: há aqui alguém? Responderás: então, não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e, chegando-se mansamente a ele, lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sisera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi ela, e viu que Sisera jazia morto, com a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, derrotou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel, e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Capítulo 5. O cântico de Débora e Baraque. E cantou Débora
E Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi reis, dai ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. O Senhor saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram e até as nuvens gotejaram águas. Os montes tremeram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a terra estava às portas. Via-se, por isso, escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Via-se, por isso, escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho, falai disto. Donde se ouve o estrondo dos flecheiros, e entre os lugares onde se tira águas, ali falais da justiça do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia as portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Então um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então fez dominar sobre os nobres entre o povo. Aos que restaram, fez-me o Senhor dominar sobre os poderosos. De Efraim saiu a sua raiz contra Malaque, e depois de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir desceram os legisladores, e de Zebulon os que levavam a cana do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora, e com Issacar assim também Baraque. Foi enviado ao pé do vale. Nas divisões de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Por que ficastes tu entre os curais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade ficou além do Jordão, e Dan, por que se deteve nos navios? Aser se assentou nos portos dos mares e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis, pelejaram, então pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Megido. Não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Sisera. O ribeiro de Quizon se arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisastes, ó minha alma, à força. Então, os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram ao socorro do Senhor. O socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em prato de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e ao martelo dos trabalhadores a sua direita. Matou a Sisera e arrachou-lhe a cabeça. Quando lhe pregou, atravessou as fontes. Entre os céus, pé se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se curvou, ali ficou abatido. A mãe de Sisera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: porventura não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças para cada homem? Para Sisera, despojos de estofos coloridos, bordados, de ambos os lados como despojo para os pescoços. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos.
Porém, os que te amam seja como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Amém. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigada pela tua palavra. Pedimos a tua proteção, Senhor, sobre tua igreja, sobre o teu povo. Dai-nos discernimento, dai-nos da tua graça e da tua misericórdia. E fica conosco, Senhor, todos os dias, Senhor, e dai-nos sabedoria, ó Pai, para andarmos conforme a Tua palavra. Colocamos, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos e fica conosco, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.